Olá, galerinha, que Deus nos abençoe mais uma semaninha. Galera, sejam bem-vindos. Hoje eu vou resolver as questões da Unifesp 2022, tá? As questões de química que caem no segundo dia, que são as questões, né, dissertativas, tá bom? Vamos lá, espero que vocês gostem. Se não conhece o canal, entra lá, Thiago Scorse, eu resolvo os principais vestibulares do país, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos lá? Questão número 6. Considere os seguintes materiais líquidos: etanol anidro, etanol hidratado a 70% em massa e salmoura concentrada, sem corpo de fumo. Cite entre os materiais qual é considerado substância pura. Substância pura, galera, é o etanol anidro. O que significa anidro? Sem água, é o etanol puro. Então, lá dentro do recipiente, eu tenho apenas moléculas de etanol. O que é uma substância pura? Conjunto de moléculas iguais. Ok? Então, etanol anidro, eu só tenho moléculas de etanol. No etanol hidratado, eu tenho moléculas de etanol e água. Na salmoura, eu tenho água e sal. Bom, então, substância pura, etanol anidro. Bem tranquilo? Qual desses materiais líquidos pode ter seus componentes separados por destilação simples? Quando que a gente usa uma destilação simples, galera? Quando a gente quer separar um sistema homogêneo formado por um líquido e um sólido. Eu aqueço, o líquido vai embora, o sólido fica. Então, água e sal, salmoura, o sal fica, a água evapora, aí a gente, né, ela passa depois por um condensador, ela é condensada e eu recolho ela do outro lado líquida. Então, eu separo um líquido de um sólido, ok? Então, aí qual é o sistema formado por um líquido e um sólido? É a salmoura, né? Qual desses materiais? Salmoura. Pode ter seus componentes separados por destilação simples, ok? Bem tranquilinho, galera. Vamos lá. Letra B. Três tiras idênticas de papel absorvente foram igualmente embebidas com esses materiais líquidos. Então, eu coloquei um papelzinho absorvente, ó, no álcool puro, álcool com água e sal. Todos a mesma temperatura. Em seguida, essas tiras foram expostas ao ar até a secagem completa. Qual tira deve ter sido a última a secar completamente? Galera, justifique sua resposta considerando a diferença entre pressões de vapor. Vamos lembrar? O que é a pressão de vapor? Vamos lembrar? Quanto mais vapor. O que é a pressão de vapor? É a pressão que o vapor exerce sobre o seu líquido quando eles estão em equilíbrio. Então vamos relacionar a pressão de vapor, ó, de substâncias diferentes. Pensa num recipiente fechado, tipo água e álcool. Quem evapora mais fácil? Álcool. Então, numa mesma temperatura, no álcool eu vou ter mais moléculas no estado gasoso. Então, a pressão de vapor do álcool é maior que a água, que a da água. Tudo bem? Então, quanto maior quantidade de vapor, maior pressão de vapor. Bom, e o contrário? Quanto menor a quantidade de vapor, menor pressão de vapor. Agora, vamos relacionar a pressão de vapor com o ponto de ebulição? Água e álcool. Qual deles tem um ponto de ebulição menor? O álcool. Por quê? Porque ele evapora mais fácil, é mais volátil. Por isso que ele tem maior pressão de vapor. Então, sempre o líquido que tem maior pressão de vapor é porque evapora mais fácil. Tem mais vapor, evapora mais fácil. O que que é isso? Tem ponto de ebulição menor. Bom, olha o que ele fala. Qual tiro deve ser a última a secar? A última a secar, vamos pensar, é onde ali o líquido vai demorar mais para evaporar. Ou seja, é a solução onde o líquido tem o maior ponto de ebulição. Qual a solução tem maior ponto de ebulição? A solução que tem menor pressão de vapor. Tá bem? Então vamos lá. A solução que possuir maior temperatura de ebulição é a que possui menor pressão de vapor. Ok? Então vamos pensar na água e álcool, né? O que acontece? Água e álcool. A água é mais difícil de evaporar. Ó, a água tem maior temperatura de ebulição. Se ela é mais difícil de evaporar, se eu comparar água e álcool na mesma temperatura, na água, eu vou ter menos moléculas no estado gasoso. Se eu tenho menos moléculas no estado gasoso, a pressão do vapor vai ser menor. Tudo bem? Então, sim. Agora vamos lá, vamos relacionar. Qual das tiras deve ser a última a secar? A última a secar deve ser a solução mais concentrada. O que que é isso? Mais concentrada. Mais difícil do líquido entrar em ebulição. Qual é a solução mais concentrada? Etanol puro
etanol com água ou água e sal? De cara, você tinha que eliminar o etanol anidro, que é álcool puro. Álcool puro é mais volátil. E aí, qual a solução é mais concentrada? Álcool hidratado, etanol hidratado ou a salmoura? Com certeza, galera, a salmoura. Por quê? Quando você joga um soluto na água, né, seja ele volátil ou não, mas álcool hidratado, eu jogo, eu tenho álcool com água. Então, o que acontece? Né? Vai ter pontes de hidrogênio entre moléculas de álcool e moléculas de água. Então, você dificulta a evaporação do líquido, certo? Então, vai ter pontos de hidrogênio ali. Agora, quando você tem salmoura, água e sal, qual é o tipo de interação entre água e sal? É a força íon dipolo. O que que é isso? Quando você joga sal na água, você libera os íons Na+, Cl-. E aí, o que que vai acontecer? As moléculas de água, ó, H2O, as moléculas de água, elas vão ficar presas nesses íons. Esses íons, eles prendem as moléculas de água. Por que tipo de força? Força íon dipolo. O que que é essa força íon dipolo, professor? É a força entre um íon, que é um Na+, com uma molécula polar. Então, existe força de interação íon dipolo, força entre um íon e uma molécula polar. Essa força, ela é muito mais forte, né? Ela é mais intensa que as pontes de hidrogênio. Então, a solução é mais concentrada, onde as moléculas, né, estarão ali de água mais presas, serão onde? Será onde? Na salmoura. Então, a salmoura, no caso, né, é a solução mais concentrada, onde as moléculas de solvente estarão mais presas. Então, é mais difícil dessas moléculas passarem para o estado gasoso. Automaticamente, essa tira de salmoura vai demorar mais para secar. Tudo bem? Olha lá. A resposta: salmoura. Bem? Por quê? Porque quando você joga um soluto na água, você diminui a pressão de vapor. O que que é isso? Você prende as moléculas do solvente, fica mais difícil evaporar. Então, eu vou ter menos moléculas em estado gasoso. Então, a pressão de vapor é menor. E o líquido que tem menor pressão de vapor é o que tem maior temperatura de ebulição. Ou seja, precisa de uma temperatura maior para poder essas moléculas passarem para o estado gasoso. Ou seja, essa tira vai demorar mais para secar. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, galera. Vamos lá? Questão número 7, uma questãozinha bem legal. Vamos lá? O ácido nítrico, HNO3, é um dos produtos mais importantes da indústria química, por ser matéria-prima fundamental para a obtenção de diversos produtos, desde medicamentos até explosivos. A produção desse ácido se dá a partir da amônia, por meio de um processo em etapas, cuja reação global é, olha lá, amônia. Você tinha que saber que é o gás NH3. Bom, só lembrando, ele deu a reaçãozinha, delta H negativo, eu já sei que a reação é exotérmica, libera calor. Letra A. Qual reagente atua como redutor? Galera, numa reação de óxido-redução, você tem um elemento oxidando, um elemento reduzindo. O elemento que oxida sofre oxidação, então o elemento aqui, ele oxida, ele sofre uma oxidação. Se ele sofre oxidação, ele faz alguém reduzir. Então ele faz o outro, ó, se eu oxido, fazer você reduzir. Então eu sou agente redutor. Então quem oxida faz o outro reduzir. Então quem oxida é agente redutor. E quem reduz? Quem reduz, você reduz. Você vai me fazer oxidar. Então, você que reduz, faz o outro oxidar. Você é chamado de agente oxidante. Então, resumindo, quem sofre uma oxidação, faz o outro reduzir. É agente redutor. Quem sofre redução, faz o outro oxidar. Agente oxidante. Ah, então vamos lá. Ele quer saber qual agente atua como redutor. O que é isso, galera? Quem é o agente redutor? Agente redutor é quem sofre oxidação. Se eu sofro oxidação, eu faço você reduzir. Eu sou o quê? Agente redutor. Então, eu sofro oxidação. Eu sofro oxidação. Eu faço o outro reduzir. Então, eu sou agente redutor. Então, quem sofre oxidação, agente redutor. Vamos lá? Ele quer justificar com base na variação dos NOx. Então, vamos lá, galera. NOx do H mais um. Como são três, ó, 3 vezes mais um, mais 3. A soma do NOx em uma molécula é zero. Então, que número somado com mais 3 dá zero? Menos 3. Então, tá aqui, ó, o NOx do nitrogênio na amônia é menos 3. E lá no final, no HNO3, né? Que variou foi o NOx, foi o NH3. Mas vamos lá. O2, substâncias simples, formadas por um único elemento, NOx zero. No HNO3, de quem que é o seu NOx? Do H, galera, ó, mais um.
Como tem um H só, vamos fazer a continha aqui embaixo, porque a soma dos NOx numa molécula é sempre zero. O O, do lado direito da molécula, você tem que lembrar que o NOx é menos 2. Como são três átomos, 3 vezes menos 2, menos 6. E aí você faz uma continha simples. Que número somado com mais um e menos 6 dá zero? Mais 5. O NOx do nitrogênio, mais 5. Bom, na água, NOx do H mais um. São dois átomos, duas vezes mais um, mais 2. Para a soma dar zero, O menos 2. Ok? Então, embaixo são as continhas que a gente faz. O NOx eu coloquei ali em cima e circulei, tá bem? Vamos lá comparar então, ó. O que aconteceu com o nitrogênio, galera? Ó. Vamos lá? O nitrogênio foi de menos 3, ó, de menos 3 para mais 5. Toda vez que o NOx do elemento aumentar, nós dizemos que ele sofreu uma oxidação. Então, quem sofre a oxidação é o nitrogênio. Então, quem sofre oxidação vai fazer o outro reduzir. Então, quem sofre oxidação, agente redutor. Então, quem é o agente redutor? NH3, amônia. Só tomem cuidado com uma coisa, galera. Se o exercício pedisse, quem sofre oxidação? Quem é que foi de menos 3 para mais 5? O nitrogênio. Seria amônia, seria o nitrogênio. Ele que sofreu oxidação. Agente redutor é a molécula. Então, no caso, o agente redutor é a molécula que contém o nitrogênio. Então, é o NH3. Bom, esse é o agente redutor. Beleza? Vamos lá. Letra B. Admitindo um rendimento de 100%, olha, essa estequiometria então mais tranquila, porque num rendimento de 100%. E sabendo que o volume molar de gás, ó, volume molar, volume ocupado por 1 mol de gás, na CATP, condições ambientais, temperatura e pressão, é igual a 25 litros por mol. Calcula o volume de O2 medido nessas condições necessário para produzir 6,3 toneladas de ácido. Então, uma estequiometria normal, galera. Vamos lá? Vamos montar a regra de 3? Então, o primeiro passo, equaçãozinha, né? A equaçãozinha está aqui, ó. Só lembrando que os números de mol aqui, ó, né, os números do balanceamento correspondem à proporção em mol das substâncias. Bom, olha a pergunta. Calcule o volume de O2. Então, eu vou lá embaixo do oxigênio aqui, ó, e coloco. Ele quer saber o volume, então eu vou lá embaixo do oxigênio, X litros. Produzidos a partir de 6,3 toneladas de HNO3. Então, eu vou lá embaixo do HNO3, aqui, ó, e coloco 6,3 toneladas. Só lembrando, galera, né? Uma tonelada 10 a sexta gramas, né? De tonelada para quilo, 3 casas. Quilo para grama, mais 3. Então, uma tonelada, 10 a sexta gramas. Eu gosto de trabalhar em estequiometria sempre com gramas, porque as massas molares são dadas em gramas por mol, tá bem? Então, uma tonelada, 10 a sexta grama. Então, 6,3 toneladas, 6,3, 10 a sexta gramas. Essa parte de cima da estequiometria eu sempre tiro da pergunta do exercício. É sempre o X da questão. Bom, segundo passo. Litro em cima, ó, litro embaixo. Trabalhar na mesma unidade. Aqui, ó, litro em cima, litro embaixo. Grama em cima, grama embaixo. Bom, e a parte de baixo da estequiometria, eu tiro sempre, né, da equação. Sempre. Então, a parte de cima, sempre é o X da questão, é a pergunta do exercício. Parte de baixo, sempre você vai tirar da equação. Tá bom? Então, vamos lá. Quantos mols eu tenho de oxigênio? 2. O que eu transformo? Se aqui ao invés de litro, galera, tivesse escrito mol, seria 2. Se tivesse escrito mol, 3. Tá bom? Litro, ok? Litro. Então, 2 mols. Então, duas vezes o valor de um mol. Qual é o volume ocupado por 1 mol? Ele falou, ó, 25 litros por mol. Então, 2 mols, duas vezes 25 litros. Do outro lado, quanto que eu tenho de HNO3? 1 mol. Ué, uma vezes. Como que eu transformo esse mol em gramas? Toda vez que tiver que transformar mol em grama, eu preciso da massa molar. Ok? A massa molar do HNO3. Então, o cara da tabela periódica na prova, você calcula lá, ó. O H vale 1, o N vale 14 e o O vale 16. Como são 3, 3 vezes 16, 48. 48 mais 15, 63 gramas por mol. Então, cada mol, 63 gramas. Multiplica em cruz, que você vai ter o valor de 5, né? Eu gosto de deixar a resposta sempre em notação científica, tá bem? Então, 5 vezes 10 a sexta litros de oxigênio. Beleza? Uma estequiometria básica, galera. Não trabalha com rendimento, pureza, bem tranquilo, tá bom? Vamos lá. O que mais?
No mesmo exercício, galera, ele faz outra perguntinha. Vamos lá? Calcule a quantidade de energia envolvida nessa reação. Que reação? 6,3 toneladas de HNO3 que vão ser consumidas, que vão ser produzidos. Tá? Então, como eu tenho, né? Qual foi a quantidade de HNO3 consumida? 6,3 toneladas. Então, ó, para consumir, né? 6, é para produzir no caso, né? Desculpe. 6,3 vezes 10 a sexta gramas. Qual a energia envolvida? X, no caso liberada. Então, né, produção de 6,3 toneladas de HNO3 libera, nós vamos descobrir X. O que que eu sei pela equação? Olha lá a equaçãozinha, galera. Vou apagar aqui rapidinho, ó. Olha a equação. A cada 1 mol de HNO3 produzido, a energia liberada é de, ó, menos, né? 434. Ou seja, eu não gosto de trabalhar com menos. O menos é só para indicar que é uma reação exotérmica. Então eu escrevo na seta, libera. Então, a cada 1 mol de HNO3, nós sabemos que a massa molar do HNO3 é 63. Ou seja, olhando na equação, 1 mol, 63 gramas, a formação de 63 gramas, libera 434. Para produzir 6,3 10 a sexta tonelada, 6,3 toneladas, 6,3 10 a sexta gramas, vai liberar X. Multiplica em cruz, né? X é igual a 4,34 10 a sétima quilojoules serão liberados de energia. Ok? Então, se eu escrever são liberados, eu não preciso colocar o sinal negativo. Tá bom? Mas estequiometria, tranquila, galera, sem segredos. Beleza? Vamos lá, galerinha. Próxima questão. Vamos lá. Questão número 8. Olha que questão legal, galera. Cobra conceito, mas não são questões complexas. Analise a imagem. Intervalo de pH em que há mudança de cor do azul de bromotimol. Então, o azul de bromotimol é um indicador de ácido base. O que a gente pode perceber, galera? Ele fica amarelo em pH menor que 6. Ele fica, né, meio verdinho, ele começa a mudar de verde para azul, né, ó. pH neutro, ó, pH 7 aqui, ó, ele é verde. E num pH, galera, né, acima de, vou supor aqui, né, ó, 7,75, 7,6, ele fala, né? Ele fica azul. Um pH acima de 7,6. Ou seja, ele fica amarelo, um pH ácido, né? Menor que 7. No caso, menor que 6. No pH 7, que é neutro, ele fica verde. E no pH acima de 7,6, ou seja, em soluções alcalinas ou básicas, ele fica azul. Bom, pois então, em 3 frascos rotulados de 1 a 3, contendo cada um água destilada, então ele vai colocar água destilada e solução do indicador azul de bromotimol. Então eu vou colocar, tem no frasco lá, uma soluçãozinha do azul de bromotimol em água. Foram borbulhados, não necessariamente nessa ordem, os gases. Ele borbulhou. Os gases. Dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, e amônia, que é o NH3. Letra A. Indique o gás que foi borbulhado em cada frasco. Galera, vamos descobrir onde que ele colocou o gás carbônico, CO2. Acontece que o CO2, quando eu borbulho ele em água, ele vai reagir com a água. Ele é um óxido ametálico. Óxidos, lembra da letra A? Óxidos ametálicos são óxidos de caráter ácido. Por quê que os óxidos ametálicos têm caráter ácido? Porque em contato com água geram ácidos. Então você tinha que lembrar que o CO2, em contato com a água, vai formar o ácido carbônico. Ah, então você vai formar um ácido, o pH vai ser menor que 7, vai ser uma solução ácida. Se vai ser uma solução ácida, que cor que vai ficar? Ó, solução ácida, pH menor que 6, amarelo. A cor amarela é o frasco 3. Então, no frasco 3 foi borbulhado gás carbônico. Beleza? Bom, no outro, metano e amônia. Vamos falar da amônia. O que que é amônia? Um gás, NH3, galera. Amônia. O que o aluno tinha que lembrar? Você compra na farmácia, amoníaco. É uma solução de amônia em água. O que é o amoníaco? É uma base. Então, o que o aluno tinha que lembrar? Que amônia em contato com água forma o hidróxido de amônio.
que é uma base. Se é uma base, vai gerar uma solução básica, um pH maior que 7. Se é um pH maior que 7, solução básica, que cor que vai ficar o azul de bromotimol? Ele fala lá, ó, azul no pH de 8, ó, 8 para cima, soluções básicas, o azul de bromotimol fica azul. Então, qual frasco ficou azul? Então, no frasco um foi colocado o gás amônia. Beleza? E aí, óbvio, no frasco 2 ficou verde. Então, pH 7, neutro, só pode ser o metano, né? Por exclusão, o metano é um gás aí que não reage com a água, tá bem? Vai gerar uma solução neutra. Tranquilo, galera? Vamos lá. Letra B. Escreva a fórmula estrutural do gás borbulhado, fórmula estrutural, cujas moléculas apresentam geometria linear. Então, galera, vamos só lembrar aqui rapidamente, ó, CO2, ó, pegar as famílias aqui para a gente lembrar as ligações, ó, oxigênio, família 6A, carbono 4A, oxigênio 6A, 6 elétrons na valência. Então, lá, o carbono tem 4, compartilha mais 4, vai ficar com 8. Então, essa molécula é formada por 3 átomos. Com 3 átomos, a geometria pode ser linear ou angular. Como aqui no carbono não sobraram elétrons livres no átomo central, quando não sobrar elétrons livres no átomo central, a geometria é linear. Se sobrasse elétrons no carbono, no átomo central, aí a geometria é angular. Beleza? Então, linear. Então, fica O dupla C dupla O. Bom, a outra substância ali é a amônia, NH3. Ó, o N família 5A, ele tem 5 elétrons na camada de valência, tá? O H tem um só. Então, quando você compartilha o H é uma exceção, ele tem um, ele compartilha mais um elétron, que ele fica estável com 2. O nitrogênio tinha 5 elétrons, compartilhou mais 3, ficou estável com 8. Bom, essa molécula NH3 é formada por 4 átomos. Com 4 átomos, a geometria pode ser trigonal plana ou piramidal. Tudo depende, de novo, do átomo central. Ó, rimou. Moléculas formadas por 4 átomos, a geometria pode ser trigonal plana ou piramidal. Tudo depende do átomo central. Se não sobrar elétrons no átomo central, a geometria é trigonal plana. Mas se sobrar, piramidal. No caso, no N, ó, sobrou um parzinho de elétrons. Então, a geometria do NH3, como sobram elétrons no átomo central, é piramidal. Ok? Assim que a gente faz. Bom, depois, a outra molécula é o metano. Colocar ali em cima, galera. Metano. É uma molécula formada por 5 átomos. Moléculas formadas por 5 átomos não depende nada de átomo central. A geometria é o quê? Sempre geometria tetraédrica. Um C e os 4 Hzinhos ao redor. Então a gente tem que lembrar um pouquinho de geometria, depois nós vamos lembrar polaridade. Bom, olha a pergunta agora. Letra B de novo. Escreva a fórmula estrutural do gás cujas moléculas apresentam geometria linear. Qual que apresenta geometria linear? É o CO2. Então tá aqui, ó, a fórmula estrutural. O dupla C dupla O. Essa é a fórmula estrutural. Então cuidado, né? Às vezes o cara coloca CO2. É O dupla C dupla O. Ele pediu fórmula estrutural. Ok? Bom, depois ele pergunta também, identifique qual dos 3 gases, ou seja, é só colocar a fórmula, o nome, porque ele não pediu estrutura agora aqui, cujo gás é constituído por moléculas polares. Bom, vamos lá, galera. A tetraédrica aqui, ó, o CH4, se você tampar o átomo central, todos os ligantes ao redor do carbono são iguais. Então, na tetraédrica, quando você tem ligantes ao redor do átomo central iguais, a molécula é apolar. Tá? Essa regra é válida para geometria linear, para trigonal plana e para tetraédrica. Você tampa o átomo central, olha os ligantes ao redor. Se todos os ligantes ao redor forem iguais, molécula apolar. Se não forem, pronto, ponto final, polar. Ok? Bom, então, ó, CO2 é linear. Ah, então eu posso usar a regra também. Eu posso usar essa regra dos ligantes? Chamo regra dos ligantes, tá, galera? Para linear, trigonal plano e tetraédrica. Então, tampa o átomo central, que é o carbono. Ó, olha ao redor. As moléculas, os átomos aqui são iguais, ligantes iguais, ligados ao átomo central. Então, a molécula de CO2 também é apolar. Beleza? Essa regra é aplicada para geometria linear,
tá? Linear, trigonal plana e tetraédrica. Quais são as geometrias que estão faltando, que eu não falei? Angular e piramidal. Qual que é a dica? Toda angular e toda piramidal, sempre polares. Eu passo essas dicas, galera, porque você não precisa ficar fazendo vetor para ver se os vetores se anulam ou não, né? Porque para saber se a molécula é polar ou apolar, você tem que calcular o vetor resultante. Quando os vetores se anulam, molécula apolar. Quando eles não se anulam, molécula polar. Mas aqui essa dica você ganha tempo. Então, toda angular e toda piramidal é polar. Ah, o NH3 é piramidal. Se ele é piramidal, toda piramidal é polar. Então, as moléculas polares é do gás amônia, NH3. Beleza, galerinha? Espero que vocês estejam entendendo. Vamos lá, próxima questão. Analise o quadro que fornece informações sobre a sacarose, o açúcar de cana. Olha, ele deu a fórmula estrutural, deu a massa molar, a solubilidade em água e a condutividade elétrica. A. Calcule a concentração de uma solução aquosa saturada de sacarose a 20 graus em gramas por litro e mol por quilo de solvente. Então, vamos calcular primeiro em gramas por litro. Qual que é a solubilidade que ele deu, galera? Tá aqui, ó. Solubilidade é aproximadamente 2 gramas de sacarose é o máximo, né, que dissolve por ml de água. Então vamos lá. Solubilidade da sacarose: 2 gramas de sacarose para cada 1 ml de água. Ele quer saber a concentração em gramas por litro, ou seja, quantos gramas de sacarose eu teria dissolvido em 1 litro, ou seja, em 1.000 ml. Ok? Então, X vai dar 2.000. Então, eu tenho 2.000 gramas em 1 litro. Portanto, a concentração é 2.000 gramas por litro. Bom, agora ele quer também, galera, vídeo roxinho ali, ó. A pergunta, ele quer a concentração em mol por quilo. Ó, um foi grama por litro, outro foi mol por quilo. Espera um pouquinho, litro. Vamos lembrar? Se você pegar 1 litro de água, como a densidade da água é 1 litro de água é 1 quilo de água. Então, falar concentração por litro, no caso, de solvente, ou por quilo, é a mesma coisa, porque 1 litro de água é 1 quilo. Ah, então, peraí, agora ele quer concentração em mol por quilo, ou seja, mol por litro. Eu já tenho a concentração, galera, em gramas por litro. Ou eu poderia falar gramas por quilo, porque 1 litro de água é 1 quilo. Então, aqui, agora ele quer mol por quilo. Então é só transformar esse grama em mol, que a gente tem mol por litro, que é mol por quilo. Ah, então vamos lá. Quantos gramas? 2.000. 2.000 gramas de sacarose corresponde a quantos mols? Isso. A massa molar da sacarose ele deu, ó, 1 mol, 342. Então, o X é aproximadamente, tá, galera? 5,85 mol. Então, vou ter uma concentração de 5,85 mol por litro de solvente. Ou seja, 1 litro é 1 quilo, então 5,85 mol por quilo. Questãozinha bem legal, galera, né? Letra B. Justifique a alta solubilidade da sacarose em água. Por que que ela é muito solúvel em água? Vamos lembrar aquela propriedade semelhante, solve semelhante. A sacarose, ela tem muitas. Olha lá a estrutura, galera. OH, 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 OH. Olha quantas hidroxilas tem a estrutura da sacarose. Muitas. Então, se tem H ligado a O, se tem muitas hidroxilas, isso faz com que a molécula seja muito polar. Aqui, ó. E aí, quando você joga em água, ó, semelhante dissolve semelhante, substância polar dissolve facilmente em substância polar. A água também é polar, né? Tem pontos de hidrogênio, né? H ligado a O, geometria angular. A água também é polar. Então, pera aí, ó. Por que que a sacarose tem alta solubilidade em água? Porque essas hidroxilas, elas vão fazer pontes de hidrogênio com a molécula de água. E tem muitas hidroxilas, então serão feitas muitas pontes de hidrogênio entre as moléculas de sacarose e as moléculas de água. Ok? Então, devido a essas várias hidroxilas, a molécula se torna muito polar e ela vai fazer muitas ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio com as moléculas de água, sendo assim solúvel. Beleza? E ele pede para justificar também por que que a sacarose tem baixa condutividade elétrica. Muito baixa. Por quê, galera? Para uma solução conduzir corrente elétrica, para uma solução conduzir corrente elétrica, tem que ter o quê? Íons livres.
Por que que açúcar, glicose, sacarose não conduzem corrente elétrica? Se você pegar a glicose ou a sacarose, pegar a glicose, ó, C6H12O6. Bom, carbono, ametal, hidrogênio não é metal, oxigênio é ametal. Então, se aqui você não tem metais, aqui você tem um composto formado por ligações covalentes. Então, esse aqui é um composto formado por ligação covalente. É um composto, nós chamamos de composto molecular. O que é isso? É formado por moléculas. Os compostos, os únicos compostos formados por ligações covalentes que liberam íons em água são os ácidos, tipo HCl. Mas tem que ser HCl na presença de água. Glicose, sacarose não são ácidos. Se não são ácidos, não conduzem corrente elétrica em solução aquosa. Nem sólido, nem líquido, nenhum jeito. Tá? Então, o que que eu tinha que saber aqui? Que isso aqui, a glicose, ou no caso a sacarose, são compostos formados por ligações covalentes, compostos moleculares. Tá? Então, não conduzem, não vão liberar íons na presença de água, tá? Não sofrem ionização. Os únicos compostos formados por ligações covalentes que libera íons em água são os ácidos. Então, você bateu o olho, o composto é formado por ligação covalente, você vai ver se ele é um ácido. Não é ácido? Qualquer outro composto não conduz corrente elétrica em solução aquosa, porque não irá liberar íons. Então, a solução não terá íons livres, então não conduz corrente elétrica. Beleza? Vamos lá? Próxima questãozinha. Hum. Questãozinha de orgânica, galera. Uma cobrando funções, outra cobrando reações orgânicas. As fórmulas representam as estruturas moleculares da benzocaína, substância empregada como anestésico local, e do ácido paraaminobenzoico, que é o PABA, uma das vitaminas do complexo B. Escreva o nome da função orgânica nitrogenada, ou seja, que tem nitrogênio, presente nas duas. Aqui, ó, NH2, função que é essa, galera? Amina, bem tranquilo. E o nome da função orgânica oxigenada presente no PABA? A oxigenada é essa daqui, ó, C dupla O, OH, que é a função ácido carboxílico. Então, esse tem A, galera, muito, muito, muito tranquilo. Beleza? E a letra B agora, o cara tinha que dominar bem a parte de reações orgânicas. A benzocaína é obtida a partir da reação. Então, ele pegou o PABA, então tá aqui o PABA, o que é a estrutura do PABA. Vai reagir com o reagente X, eu não sei qual é esse reagente, certo? Vai formar a benzocaína, que eu coloquei a estrutura aqui, e um produto Y. Eu não sei. Aí ele pede, escreva a fórmula estrutural do reagente X, tá? E apresente a fórmula molecular do produto Y. Galera, vou fazer aqui, ó. Pra você entender melhor, sabe o que eu vou fazer aqui, ó? Vou inverter, só para você entender, tá? Ó, tem o ácido carboxílico na esquerda e a amina na direita. Eu vou inverter, então. Vou pegar aqui, ó. Ó, colocar o ácido carboxílico aqui do lado de cá, tá bem? E a amina, NH2 do outro lado aqui, ó. Eu vou reagir ele com alguém, que eu não sei quem é esse alguém, tá? Você vai entender por que eu tô invertendo aqui, só para você ficar mais fácil a visualização, tá bem? O que forma? Vai formar o... Vai formar a benzocaína. Vou pegar a benzocaína aqui. Benzocaína, tem um NH2 e C dupla O, O. Um C dupla O, O. E aqui, galera, do lado do O, né, ó, é um CH2, CH3. Aqui é um CH2, CH3. Tá. Galera, presta atenção. O que tinha que saber aqui? Do lado, ó, lado esquerdo, você tinha a função amina, ela foi preservada. Mas você tinha a função ácido carboxílico que virou um éster. Então, peraí, é aqui que ocorreu a reação química. Um ácido carboxílico vira um éster. Se está produzindo um éster, galera, é uma reação que a gente chama reação de quê? Esterificação. Se você lembrasse disso, já estava muito bom. Por quê? Como que é uma reação de esterificação? Vamos lembrar? É um ácido carboxílico que reage com quem, galera? Um álcool, formando éster e água. Então, se aqui formou o éster, eu já sei que o produto Y ali, ó, é a água.
Já ia ajudar, né? Bastante. Tudo bem? Tá. E aí, o que eu faço para saber com qual substância que esse carinha reagiu para gerar o produto? Eu faço o processo inverso. Ó, eu pego esse éster e vou fazer a reação dele com água. Vou fazer o processo inverso aqui, ó. A hidrólise. Ah, então a função éster vai ser quebrada. E então, ó, a função éster não vai existir. Vai quebrar, certo? O que sobrou aqui, ó? O que sobrou? Vamos copiar? Sobrou isso daqui, ó. NH2, NH2. O benzeno, o benzeno. E o C dupla O, e o C dupla O. Então vai ficar uma valência livre aqui no carbono. Eu tô fazendo o processo inverso para descobrir quem eram os reagentes. Ah, então quem vai entrar nesse carbono? Ó, água, HOH. Você sabe que um éster quebra, tem que originar. Um éster, quando é quebrado, tem que originar um ácido e um álcool. Então aqui no C dupla O vai originar o ácido. Então é o OH da água que entra. Ah, olha lá, ó. Que legal. E a outra parte da molécula? OCH2CH3. Então veio daqui, da outra substância, ó. Sobrou OCH2CH3. Se ele gerou ácido, aqui vai gerar quem? O álcool. Então, o Hzinho da água entra aqui. Vai gerar a substância que ele chama de X. Olha lá. Então, foi esse ácido carboxílico e reagiu com o álcool, formando éster e água. Ele pede a fórmula estrutural do X mostrando todas as ligações entre os átomos. Todas as ligações. Então, tá aqui, formou o etanol. Vamos mostrar todas as ligações. Então, ó, etanol, dois carboninhos e o OH. Vamos mostrar todas as ligações. OH, um C com dois Hzinhos e um C com três Hzinhos. Tá aqui, essa é a resposta. A fórmula estrutural mostrando todas as ligações. Ok, galera? O que mais que ele pergunta? E apresente a fórmula molecular do produto Y. Produto Y, galera. Quem que era o produto Y? A água. O X está aqui. E o Y, fórmula molecular, é a água. Beleza? Galerinha, espero que vocês tenham gostado. Valeu. Até a próxima, se Deus quiser.